Fala, ouvinte! Reflexão bem rápida hoje, que eu tenho muita coisa para fazer na vida. Falar um pouquinho sobre aquele nosso amigo vira-latismo. Lembrando, todo brasileiro é mestiço, ele pode ser um vira-lata e ele pode ser um fila. Seja um fila, não seja um vira-lata. O vira-latismo, pessoal, ele tem amizade certa. Essa amizade ela é oferecida pelo poder brando dos vampiros internacionais, não só dos vampiros. Todo ator internacional precisa exercer a sua influência, seja regional, seja extra-regional. Né? O Brasil, inclusive, precisa fazer isso e faz. Faz mal, acho que nunca fez tão bem quanto pode ser feito, mas sempre fez e sempre fez menos, mas às vezes fez bem, às vezes fez mal, né? Ultimamente eu acho que a gente está fazendo muito mal. Inclusive em momentos bons da economia e da política brasileira, eu acho que às vezes a gente exerceu influência no estrangeiro de forma não muito correta, não muito adequada, né? Não muito em conexão com os princípios que regem as nossas melhores tradições, e às vezes também sem explorar todas as possibilidades de parcerias externas, etc. Então, essa influência internacional é uma necessidade para todos os países, principalmente para aqueles países com uma vocação maior, de mais grandiosidade, como é o caso do Brasil, que é um país que, quando se tornou independente, já era uma potência, né? Um país gigantesco. E isso só cresceu com o tempo, né? E coisas que a gente não sabia, hoje em dia a gente sabe, por exemplo, o nosso potencial em termos de recursos naturais, minerais, vegetais, de biodiversidade, etc. A questão populacional também, enfim. O Brasil tem um potencial gigantesco. E eu acho que nem sequer José Bonifácio tinha perfeita clareza de tudo aquilo de que o Brasil é capaz, né? Mas, enfim, todos os países eles têm uma influência externa, eles exercem uma influência externa, pelo menos no seu entorno, mas às vezes muito mais além, né? E o viralatismo, que graça principalmente nos nossos grandes centros urbanos, mas também um pouco até, né, entrando nos sertões, esse viralatismo ele tem amizade certa com esse poder brando das outras potências, de outros países, principalmente daquelas mais vampirescas. Né? Então, por exemplo, o vira-lata ele acha que ele não tem direito a nada, que ele nasceu errado, para ele dar certo, ele precisa de uma mão estendida lá de fora, uma mão que fala inglês, uma mão que fala russo, uma mão que fala chinês, né? E os agentes do poder brando ou não tão brando internacional, eles precisam de um vira-lata. Não é que eles precisam, né? Mas se eles veem um vira-lata, cara, já tem aqui tudo pronto, que terreno fértil para o meu poder brando, né? Aí começa aquela coisa, né? O, o americano, você chamar um cara que vem dos Estados Unidos de americano, já é, se não viralatismo, uma. Se não é viralatismo em ato, é pelo menos um viralatismo em potência, né? Porque nós somos americanos, né? Nós brasileiros somos americanos. Então, se você chama um cara lá dos Estados Unidos de americano, você já está viralatando, já está virando uma latinha aí, nem que seja uma latinha de cerveja. Então, você pensa, né, viralatisticamente, o americano, ele é correto. Ah, não tem corrupção ali, não. Corrupção é aqui, né? O brasileiro tudo quer fazer na malandragem, no jeitinho, o americano não, o americano é correto, obedece às leis, levanta cedo, vai trabalhar, coisa e tal. Né? Essa mentalidade, ela reina entre nós há muito tempo, né? A gente tem essa pagação de pau pra gringo aí, principalmente voltada para os estadunidenses, para os Yankees, para os norte-americanos, dos Estados Unidos, até do Canadá, né, o chapéu.
mas também para a Europa, né, para o francês, para o inglês, para o alemão. Ó, esse cara aqui é que sabe, ó, vamos escutar, esse cara aí sabe das coisas, vamos escutar, né, vamos aprender com quem sabe. Se esse cara disse que eu tenho que ir para esse lado, eu tenho que ir para esse lado. Quem sou eu para saber o que é melhor para mim? Ou quem é outro brasileiro para me dizer o que é melhor para mim? Quem sabe, é claro que é um francês, um inglês, um alemão, até um italiano, um espanhol, até um português deve saber melhor do que um brasileiro. Tem um cara, assim, ele eximo ele de toda a culpa com relação a tudo que eu estou dizendo aqui, tá? É o Murilo Seabra, que é discípulo pô, esqueci o nome do professor agora, discípulo do Júlio Cabreira, lá da Universidade de Brasília. O Murilo Seabra ele tem feito umas pesquisas no campo da filosofia, né, sobre como os pesquisadores em filosofia e os professores de filosofia do Brasil têm esse olhar, né? Se o cara pega um texto e acha que esse texto é de um autor francês, ele tende a dar uma nota maior para o texto do que se ele achar que o texto é de um brasileiro. Se o brasileiro tiver a graça de nascer com um nome gringo, né? Se o nome do cara for, sei lá, Brian Stewart, um brasileiro com esse nome, a tendência dele receber uma nota maior existe essa tendência, né? Ele tem tendência a receber uma nota maior. Agora, se o nome do cara for João da Costa, meu filho, João da Costa não dá para dar nota muito boa, não, viu? Vamos mudar esse nome aí. Então, assim, a gente tem esse olhar, né, cara? O famoso olhar vira-lata, né? Só relembrando, né, o clássico do Nelson Rodrigues para que eu não é um cara que eu leio, acompanho nada assim, só vejo os outros falarem sobre ele, assim. Já vi umas peças, eu não sei se foi ele que fez, alguém fez versões de peças dele para TV. Não é muito a minha, não, sabe? Mas só relembrando, né? É, o inglês, para onde ele vai, ele coloca uma bandeira da Inglaterra, pá! E se declara império, né? Já o brasileiro, para onde ele vai, ele pega uma bandeira, não sei se é assim que o Nelson Rodrigues diz, né? Mas, enfim, ele pega uma bandeira e traz para o Brasil e se declara colônia. Né? Eu me declaro colônia. Esse é o viralatismo. E aí, o que acontece? A gente tem essa visão clássica com o norte-americano, com o europeu. Mas agora, né, em era de transição da ordem mundial, aí, pode ser que entremos numa ordem multipolar, pode ser que não. Talvez até a gente entre numa ordem unipolar chinesa ou russa ou sino-russa, não sei, né? Não sei o que vai acontecer, eu não sei, cara. Aqui não é um canal de astrologia, de previsão, de tarô, nada disso não, tá? Eu já mexi com essas coisas. Hoje em dia, tô limpo. Tô limpo há mais de 2 anos ou 3, sei lá. O que acontece? Agora o brasileiro, o viralatismo nacional, quer novos amigos, né? Russos, chineses. Cara, o que eu vejo, assim, até nos setores nacionalistas de gente assim, não, mas o russo ele descende da raça não sei do que. Meu Deus do céu. O Brasil está tendo corrupção, tem que ser que nem lá na Rússia. No Brasil está tendo esse negócio de identitarismo, relativização moral, não tem que ser que nem é na Rússia, que nem é na China. A mesma coisa que a gente dizia dos Estados Unidos, cara. Pelo amor de Deus! Parar com essa marmota. Oura! Menos vira-latas, mais filas. Fila brasileiro, tá? Não é fila para comprar pão, fila do Bolsa Família, fila do Bolsa Escola, não, tá, galera? É o cachorro, tá? Menos vira-latas e mais filas, gente. Vamos ter um pouquinho de altivez, um pouco de amor próprio, um pouco de autorrespeito. Né? É claro que a gente pode aprender com os outros. Claro, tudo que é bom lá de fora, se a gente puder trazer, beleza. Mas a gente tem muita coisa boa aqui dentro. Tem coisa boa lá fora que eles vieram aprender aqui, inclusive. Os chineses aprenderam coisa aqui com os brasileiros. Eu tenho certeza que
Outros povos também aprenderam coisas aqui no Brasil. A questão é que nem todo mundo que aprende as coisas com os outros dá os créditos, né? A gente vê isso entre os gregos, por exemplo. O Flávio Joséfo costuma falar, né? Costuma falar, não, ele fala e eu costumo citar ele, né? O Flávio Joséfo, lá na história dos Hebreus, acho que o nome do livro é esse. Ele, no comecinho lá, ele está falando sobre os filhos de Noé, e aí ele fala sobre as cidades que eles fundaram, né? E ele fala, ó, todas essas cidades que foram fundadas por esses filhos ou netos de Noé, elas guardam o nome do fundador até hoje, menos entre os gregos, porque os gregos têm a mania de colocar nome grego em tudo para dizer que foi eles que inventaram. E, e muita gente aprendeu essa lição com os gregos, né? Então, nem tudo que o Brasil inventou roda o mundo com os devidos direitos, né? Até a rapadura a galera anda patenteando por aí. Não que a rapadura seja uma invenção brasileira, mas enfim, acho que vocês me entenderam, né? A galera patenteia as coisas, sabe? A galera não precisa ficar dizendo, ah, foi fulano que inventou. Tem até um tal de avião aí que a gente inventou e os caras, como diz o Rubão, né? Jogaram um avião com a baladeira, ninguém viu, mas eles disseram, ó, foi nós que jogou o avião com a baladeira no céu, foi nós que inventamos e tal, e você vai assistir lá o Tom e Jerry e tá lá dizendo que foi os caras lá que inventaram, não foi Santos Dumont não, tá? Então, galera, menos viralatismo. Por favor,